Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco deste livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado. Esse aqui é um livro da Academia Cristã e da Paulus, de 2017. Vou destacar alguns pontos então. Na página 24, ele fala quais são os três propósitos aqui do livro, quais as teses que ele vai tentar defender, né? Ele vai retomar o projeto de avaliar a divindade de Jesus, retomando um livro que foi publicado em 1913 por William Boucher, Kyrios Christus, que é o mesmo nome do livro aqui. Então, ele é um livro que fala sobre essa questão da divindade de Jesus. Ele vai retomar esse estudo, complementar, atualizar o estudo, né? Então, as propostas dele, em primeiro lugar, ele vai tentar mostrar que uma notável devoção a Jesus surge fenomenalmente cedo nos círculos dos seus seguidores e não pode ser restrita a um estágio secundário do desenvolvimento religioso ou explicado como produto de forças alheias. Então, a ideia de que a divindade de Jesus veio quando o cristianismo incorporou práticas pagãs, ele está indo contra isso. Segundo ele, isso está desde o presente, desde o começo, né? Segundo lugar, a devoção a Jesus foi manifestada numa intensidade, uma diversidade de expressão sem precedentes, para as quais não temos nenhuma analogia real no ambiente religioso da época. Tá? Terceira hipótese é que a intensa devoção a Jesus, que inclui adorá-lo como divino, foi caracteristicamente oferecida e expressa dentro de uma firme postura monoteísta exclusivista. Os crentes caracteristicamente insistiam na validade exclusiva do Deus das Escrituras de Israel, rejeitando todas as outras divindades do mundo romano. E aí faz um contraponto com os gnósticos, que sistemas gnósticos, com seus múltiplos seres divinos e emanações, foi uma resposta a isso. Assim, pelo menos foi bem diferente disso, né, dos gnósticos. Né? Então ele está mostrando que isso é uma característica que não é uma característica que vai surgir no século IV. É uma coisa que já está lá desde o começo do movimento. Tá? E sempre centralizado na figura de Jesus. Né? Essa é uma característica própria do movimento. Então, o pensamento religioso e a prática devocional mais características nos dois primeiros séculos e que vieram a marcar depois a tradição cristã expressam a veneração de Jesus dentro do contexto de um exclusivo comprometimento com o Deus único da Bíblia. Então isso já marca uma distância com os gnósticos, né? A ideia de que o Deus do Antigo Testamento é o que está sendo confirmado, né? Dentro de uma linha monoteísta, né? Então isso está sendo confirmado. O Boucher, né, William Boucher, ele tinha uma tese um pouco diferente, porque ele já dizia que essa divindade de Jesus ela entrou na história num segundo estágio de desenvolvimento do cristianismo. Ainda assim, muito cedo, mas não foi século IV, tá? Ele surgiu nas comunidades gentílicas helenistas. Uma nova e influente visão de Jesus como Kyrios, Senhor Divino, que estaria sendo pega ali dos mitos pagãos. Uma visão influenciada por analogias pagãs de heróis divinos e divindades cultuadas. Isso Bucer falando em 1913. Paulo se converteu para esse estágio, versão posterior do movimento cristão, e em suas cartas vemos já pressupostas e desenvolvidas as crenças desse cristianismo gentio helenista. A divinização de Jesus recebe maior desenvolvimento nos escritos de João. Em autores do segundo século, como Inácio, Justino e Irineu, já encontramos uma versão ainda mais completamente helenizada do culto a Cristo. Então existe a mensagem de Jesus, passa um tempo, aí vem essa helenização, que é já no estágio ali já até século II, tá? Então, e aí que desenvolve o culto a Kyrios, né, que viria de influência de religiões de mistérios, de religiões pagãs. Isso é o Boucher falando, tá? O Hurtado ele vai criticar essa perspectiva.
né? Ele vai criticar essa perspectiva. Aí a tese crucial deste livro e que também é a base da linha dessa história, é que o culto a Cristo não remonta aos cultos cristãos originais ou primitivos. Isso é o Busseto falando, tá? Da Palestina judaica, mas apareceu apenas posteriormente em comunidades helenísticas de cristãos em Antioquia, Damasco e Tarso. Larry Hurtado, ele vai quebrar isso aí. Ele vai quebrar isso aí porque ele vai mostrar que isso daí, na verdade, começou bem antes disso. Aqui na página 51, ele volta para esse assunto. Outra questão que ele chama, que o William Busset, ele trabalhou com uma distinção entre palestinos e helenistas. Tinha uma diferença entre o judeu ali da Palestina e o judeu da diáspora. Tá? Segundo aqui o Larry Hurtado, essa base com que ele trabalhou, o Busset trabalhou, né, ela já está sendo questionada. Então, na época de Jesus, os judeus já haviam encontrado a linguagem e a cultura helenística há 3 séculos. Embora as respostas judaicas à cultura grega variassem consideravelmente, todas as formas da cultura judaica do período romano estavam já helenizadas, em vários graus e maneiras, seja na Judeia romana ou na diáspora. Então, nesse ponto, isso é uma coisa mais recente, né? E que ele vai incorporar. Então, não dá para falar que tem uma diferença muito grande entre os judeus da diáspora e judeus lá de Jerusalém, da Palestina, porque eles também já estão helenizados. Então, finalmente, a semelhança de Kyrios e os Cristos, uma das contribuições importantes oferecidas nesse estudo é uma teoria ou modelo proposto acerca das forças e fatores históricos que impulsionaram e moldaram a devoção a Cristo nesses primeiros séculos iniciais. Então, ele vai tentar mostrar que, na verdade, isso vem desde o início, não são influências pagãs que vieram depois. Muito obrigado, então.